Muitas pessoas têm me perguntado, Cid, quando você fala de espiritualidade, você faz sempre ela associada à ciência espiritualista. E dá para explicar isso para vocês de uma forma simples, só a gente explicar para vocês o que é ciência. Ciência são os conhecimentos atentos e aprofundados de algo, formando um corpo ou um conjunto de conhecimentos que a gente vai sistematizando e vai adquirindo via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinados fatos e fenômenos. Isso tudo feito e executado numa metodologia que segue um padrão e muita racionalidade. Então, são pessoas que trabalham com isso, que fazem aquilo que a gente chama ciência. E quando a gente teve o início da espiritualidade, isso ocorre nos anos de 1855, quando a França, em Paris, viveu um movimento muito intenso entre as famílias sobre aquele fenômeno das mesas rodantes, as mesas flutuantes, onde se faziam perguntas e buscavam respostas vindas do além, de espíritos ou de alguma outra fonte de energia. Ouviam-se alguns barulhos, se formulavam essas perguntas com sim ou não, com algumas datas, e a partir disso, esse movimento tomou corpo em Paris. E nessa época, um professor chamado professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois ficou conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec fez toda essa primeira aproximação, e quando ele foi como um observador. Ele queria ver se aquilo tinha alguma coisa só que oculta, ou se tinha lá um malabarismo, tinha ali uma pessoa querendo fazer alguma trapaça. E cada vez ele ficou mais intrigado e mais encantado com o que ele ia vendo. E ele começou, dentro dessa pesquisa dele, a estar frequentando alguma casa de algumas pessoas, de uma família Baldin. E esse Baldin tinha duas filhas, a Julie e a Caroline, que eram duas moças de 15 e 18 anos. Essas meninas, essas mocinhas, eram sensitivas. E elas começaram a receber informações, e através da escrita ele ia fazendo formulações de perguntas e ia começando a instituir, através dessa ciência de conhecimento, uma série de pesquisas que deu origem ao Livro dos Espíritos, que ele acaba lançando em 1857. É um livro que ele fez e faz inúmeras perguntas das mais variados temas de Deus, de ciência, sobre a morte, sobre a nossa conduta de vida, Então, ele falou muito sobre quem é Deus, a origem das coisas, e a partir disso nós tivemos então uma ciência que veio e traz para a gente conhecimentos que são até hoje estudados e até hoje servem de base, de fundo de transformação moral e para inúmeras pessoas. E essa nossa série nova, As Ideias Têm Vida, surge falando exatamente de que nós utilizamos dentro da nossa codificação dessa base, uma ciência muito aplicada, onde foram formulados e foram analisadas essas perguntas para que a gente tivesse um material de estudos muito profundo para que a gente possa estar estudando. Muitas pessoas ainda começam a falar, Cid, mas como que a gente vai confiar em duas mocinhas de 15 e 18 anos? A gente tinha mais, além dessas duas, a gente tinha a Ruth Jafé, que era uma moça de 20 anos, que também auxiliava. E depois ele foi
tendo outros sensitivos que trabalhavam com ele nos sistemas dos vários grupos que ele foi formando, porque isso realmente começou a mexer com os seres humanos daquela época, aquelas pessoas que viviam e começaram a estudar. E esse livro foi mexendo com toda a Europa quando ele foi lançado, porque muitas das pessoas com as quais a gente convive, e experimente você conversar, as pessoas têm sensibilidade, tem muitas pessoas que têm um sexto sentido, têm uma percepção, e elas começam a relatar fenômenos que elas falam que de vez em quando elas chegaram e descobriram determinadas coisas, tiveram uma intuição, e elas tiveram dentro delas, como se fosse um aviso, como se ela ouvisse alguma voz, como se desse algum norte para ela, ouviram uma imagem, um ser espiritual que elas relatam que era diferente de um anjo, e elas começam a fazer descrições. E quando você começa a conversar com seres humanos, converse hoje para você ver como esses fenômenos ainda estão. Aquilo que a gente chama, que é essa percepção que os seres apresentam, que é denominada de mediunidade. É uma percepção que você tem num sexto sentido para que você perceba e que você tem inato ao ser. Você fala, mas isso é de quem segue o Espiritismo, isso é de todos os seres humanos. Esse é o primeiro passo que eu quero que você saiba. Existe isso daqui e nós estamos falando e vamos continuar falando nessa nossa playlist. As ideias têm vida, porque ela vai levar você à reflexão. E essa reflexão eu vou querer que você esteja junto também estudando, para você ver e você entrar em contato comigo, para você contestar junto comigo ou para você colaborar junto comigo com informações juntos. Estamos juntos como sempre, nesse novo momento. É um momento de ciência, é um momento de ciência, de razão e de lógica. Vamos estar crescendo junto. Um abraço carinhoso, gente.